de vida. Oferecimento Frimeza, tem gosto de amizade. Uma das coisas que tem sido objeto da minha preocupação, e talvez até você que está nos assistindo agora e que professa da mesma forma a fé em Cristo Jesus também já parou para pensar sobre isso, é que muitas vezes, apesar de muitas pessoas afirmarem a sua fé em Cristo, de falarem da sua experiência cristã, e até mesmo falar da sua frequência à igreja, isto é, pessoas que frequentam assiduamente, sistematicamente a igreja, vão aos cultos, leem a Bíblia, mas muitas outras pessoas se queixam delas ou de nós, de que não percebem nenhuma mudança na nossa conduta e no nosso comportamento. A impressão que nós temos que parece que nós reservamos toda a nossa fé cristã apenas para os momentos em que nós estamos na igreja. Quando termina o culto, quando você sai da igreja, então parece-me que você se transforma em uma outra pessoa, você passa a ser, na verdade, quem você é. E enquanto você está na igreja, você se comporta de uma tal maneira de que se nivela com todas as outras pessoas que estão participando daquela mesma solenidade. Parece-me que a presença de Cristo na nossa vida, ou na vida de muitas pessoas, não causa nenhuma diferença, ou nunca causou nenhuma diferença. Isso é preocupante, porque na verdade é impossível, e eu quero que você esteja bem atento ao que eu estou falando agora, é impossível que alguém tenha uma experiência verdadeira com o Senhor Jesus, que seja confrontado com o Evangelho de Cristo Jesus, mas que permaneça vivendo, agindo, pensando, se comportando do mesmo jeito que se comportava antes, que permaneça vivendo do mesmo jeito que vivia antes, que continue pensando ou percebendo o mundo e todas as coisas que existem nele da mesma forma que percebia antes. Isso acaba se tornando um problema, porque a nossa fé em Cristo, ela passa a ser apenas uma fé semântica, de palavras, tão somente, mas não de experiência de vida, não algo verdadeiro, não algo impactante, algo que faça com que as pessoas lá fora possam olhar para nós e dizer sim, verdadeiramente, esta pessoa, ela é diferente, ela conhece o Senhor, ela vive de forma diferente, eu creio nela, eu creio naquilo que ela acredita também. Aqui em Gálatas, no capítulo 1, e você depois pode recorrer à sua própria Bíblia, né? Você pode abrir a sua Bíblia lá na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 1, no verso 23, nós vamos ler o seguinte: ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Olha só, ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Esse texto se refere ao apóstolo Paulo. E as pessoas que o conheciam perceberam que havia uma diferença na vida dele. Por quê? Porque antes Paulo ele era um perseguidor da igreja. Porque antes Paulo ele percebia a vida de uma forma completamente diferente daquele dia em que ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Então as pessoas ao olharem a Paulo agora dizem, olha, esse aí nós conhecemos, esse não era aquele que antes perseguia, mas agora ele foi transformado num pregador, ele agora vive aquilo que na verdade aquilo que ele acredita, ele crê em Cristo e ele transforma essa sua crença em atos verdadeiros e práticos. O que eu quero dizer para você é que nós precisamos transformar a nossa fé, a nossa crença em atos concretos, de tal maneira que através da nossa vida, as demais pessoas que vivem conosco, a partir da nossa família, possam perceber que Jesus Cristo verdadeiramente habita no nosso coração. Não devemos apenas falar que cremos, mas devemos viver de uma tal maneira que a nossa fé possa ser percebida através dos nossos atos. Que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida e sobre a vida da tua família também. Amém.